língua, o mais desenvolvido de todos, é o chamado discurso interior, quer dizer, é o fato de que a gente incorpora um sistema simbólico no nosso aparato psicológico e é capaz de ter internamente esse plano simbólico do funcionamento psicológico com o suporte da língua, mas ele está lá dentro de mim, então eu não preciso falar alto, quer dizer, é como se o meu pensamento acontecesse em grande medida apoiado nas palavras, nos conceitos, certamente, mas eu não preciso externalizar isso, ele funciona dentro da minha cabeça. Então, eu penso sozinho, com o suporte das palavras, com o modo de pensar da minha língua, com as possibilidades de trânsito pelo mundo do simbólico que a língua me dá e tal, mas tudo isso dentro da minha cabeça. Então, as coisas começam do lado de fora e acabam internalizadas, né? E o Vygotsky propõe que entre uma coisa e outra, entre o que acontece lá fora e o que acontece dentro, ocorre um momento do desenvolvimento que é a chamada fala egocêntrica, que é, quem tem contato com criança sabe disso, a criança por volta de 3, 4 anos fala sozinha, ela fala alto, mas ela está falando para ela mesma, ela não precisa de um interlocutor, ela pode estar sozinha no ambiente, ela fala também. Este fenômeno foi identificado pelo Piaget e o Vygotsky se apropria da ideia do Piaget para discutir essa ideia. Mas eles usam com concepções bem diferentes, justamente porque o Vygotsky está trabalhando as coisas de fora para dentro e o Piaget de dentro para fora. Então, para o Piaget existe fala egocêntrica, mas ela é um indicador de que o desenvolvimento está saindo de dentro do sujeito e indo para fora. E no Vygotsky é exatamente o oposto. A existência da fala egocêntrica indica que a fala está sendo posta para dentro. Aquela comunicação que era entre as pessoas vai estar sendo internalizada pelo sujeito para se tornar um instrumento dele, né, interno. Então, essa fala egocêntrica é esse falar sozinho da criança, então é como se ela estivesse usando um formato ainda socializado da língua, que é falar alto, mas com uma função já do discurso interior, que é a fala para mim, né? Então, é a criança, quando ela está fazendo uma tarefa, dizer, por exemplo, agora eu vou pegar o lápis azul, não tem o azul, então eu vou pintar de preto mesmo, então não sei o que, eu vou pegar um brinquedo, mas eu não alcanço, eu preciso de um banquinho, então ela vai procurar o banquinho e tal. Então ela fica, é como se ela ficasse falando para ela mesma, explicitando para ela mesma passos de raciocínio, necessidades na sequência de solução de problema e tal. A linguagem egocêntrica aparece muito mais quando a criança está posta em situação de dificuldade cognitiva, né? Então o que evidencia o fato de que a linguagem é um instrumento de pensamento. Então, ela está se usando como suporte mesmo, ela usa a língua para ajudar ela a resolver um problema. As relações entre desenvolvimento e aprendizagem são um aspecto bem importante da teoria do Vygotsky, porque ele trabalha muito nesta área de psicologia ligada à educação e tal, e por causa de um postulado básico da teoria dele, que é o fato de que o desenvolvimento se daria de fora para dentro, né? O desenvolvimento humano, por causa da importância da cultura, por causa da importância da imersão do sujeito num mundo humano em volta dele e tal, a ideia de que o desenvolvimento se dá de fora para dentro é tão importante para ele e, portanto, a aprendizagem aparece como uma coisa extremamente importante na definição dos rumos do desenvolvimento, né? Então, para o Vygotsky, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento. É porque o sujeito aprende, porque ele faz coisas no mundo que fazem com que ele aprenda, é que ele se desenvolve. Então, é como se a aprendizagem puxasse o desenvolvimento do sujeito, e isso também está atrelado à ideia de que o caminho do desenvolvimento está em aberto, né? Quer dizer, como a cultura, em grande medida, vai definir por onde o sujeito vai, e também a especificidade de cada sujeito vai ser definida na sua interface com o mundo, nas suas experiências de aprendizagem, nos seus procedimentos microgenéticos, como a gente viu anteriormente. Então, o fato de aprender é que vai definir por onde o desenvolvimento vai se dar, né? É interessante a gente pensar que esse é um ponto bem forte de contraponto entre o Vygotsky e o Piaget, porque para o Piaget, como o desenvolvimento se dá mais de dentro para fora, tem um motor endógeno de desenvolvimento que impulsionaria o desenvolvimento psicológico, para o Piaget esse movimento é o oposto, quer dizer,
por desenvolver-se é que o sujeito pode aprender, né? Então, ele aprende porque ele está em determinado estágio de desenvolvimento. E para o Vygotsky é mais ao contrário, que ele se desenvolve porque ele aprende. Cachorro verdadeiro. Seu amigo, cachorro. Au! Yes. Agora, vamos ver se um é maior e o outro é do mesmo tamanho. É o amigo. E o meu peixe. Uma atividade interessante da gente focar com relação a isso é o brinquedo, a brincadeira ou o jogo simbólico, como é chamado, ou o jogo de papéis, que é a brincadeira de faz de conta. E este jogo de papéis, para o Vygotsky, é muito importante como um lugar de desenvolvimento, exatamente por causa dessa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Na brincadeira, no jogo de papéis, a criança está, ao mesmo tempo, transitando pelo mundo do imaginário, porque ela é a professora, claro que ela não é uma professora de verdade, ela está brincando de ser professora, então é imaginário, né? Mas, ao mesmo tempo, está regido por regras, né? Se ela vai brincar de escolinha, ela está restrita pelas regras de funcionamento de uma escola. Seja a escola verdadeira ou a escola imaginária da criança, mas tem regras, não pode ser qualquer coisa, né? Então, a imposição de regras é uma imposição que vem do funcionamento da cultura, justamente como os jogos de papéis, os jogos simbólicos, o jogo de faz de conta, ele é uma mímica, vamos dizer, das atividades do mundo adulto. Ele traz para dentro do mundo da criança as regras de funcionamento do mundo adulto. Então, é um jeito de realizar uma atividade tipicamente infantil, que envolve a aprendizagem e promove desenvolvimento. Quer dizer, é como se a criança fosse puxada para diante daquilo que ela é capaz de fazer como criança no momento da brincadeira. Então, ela se aproxima do papel de mãe e ela, claro, não é mãe na vida cotidiana dela. No brinquedo, a criança se relaciona com o significado das coisas e não com os próprios objetos. Por exemplo, ela pode pegar um toquinho de madeira e fingir que é um carrinho. Então, ela está se relacionando com o significado de carro e não com o objeto toco de madeira. Então, isso também promove para ela um descolamento do mundo perceptual imediato e faz com que ela se relacione com o mundo dos significados. Então, também ajuda ela a entrar nesse trânsito do mundo simbólico, das representações, da língua e das relações daí entre pensamento e linguagem, etc. Então, o brinquedo é um bom exemplo de como atividades realizadas do lado de fora, que constituem aprendizagem, promovem o desenvolvimento num caminho tipicamente humano definido por um percurso que está atrelado à cultura. Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas também a fala. Um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky com relação ao desenvolvimento é a ideia dele de que o desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva. Isto é, deve ser olhado para frente, para aquilo que ainda não aconteceu. Normalmente a gente olha para aquilo que já aconteceu, que já passou. Então a gente pergunta, seu filho já sabe amarrar sapato? Esse bebê já senta? Essa criança já aprendeu a ler e escrever? Então a gente se refere ao já, aquilo que já está consolidado, que já terminou, já está pronto na criança. Mas aquilo que está em processo, que está por acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção pedagógica, a ação educacional de qualquer tipo, e também é ali onde o desenvolvimento está efervescente, está fervendo em termos de um fenômeno a ser compreendido pelo estudioso do desenvolvimento, né? Então, para esta questão, quer dizer, esta ideia básica do Vygotsky, na verdade, toma corpo num conceito que é típico da teoria dele, que é muito conhecido, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Para explicar essa zona, ele trabalha com dois outros conceitos. Ele fala no nível de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento até o qual a criança já chegou, que é o tal do desenvolvimento passado,
o olhar retrospectivo, quer dizer, aquilo que ela já tem. Na outra ponta, a gente teria o que ele chama de nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança ainda não tem, mas que a gente pode imaginar que está próximo de acontecer, né? Que está num horizonte próximo, não muito longínquo. Geralmente a gente sabe que estão tão próximas porque a criança consegue se relacionar com aqueles objetos de conhecimento e de ação, não autonomamente ainda, mas com ajuda, com instrução do outro, com a intervenção de um parceiro mais experiente. Então, o fato de que ela não faz sozinha, mas faz com ajuda, identifica que aquilo pertence a um plano de desenvolvimento que está próximo de se consolidar, né? E daí, entre aquilo que já está pronto e aquilo que está presente em semente, é que o Vygotsky localiza essa chamada zona de desenvolvimento proximal, que é um pedaço do desenvolvimento que permite, quer dizer, que é o mais interessante em termos de desenvolvimento, porque é onde o desenvolvimento está acontecendo agora, e é o que permite a intervenção, quer dizer, é ali que a gente pode pôr o dedo para operar transformações. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Uma coisa que é bem importante de falar sobre isso é que este conceito para o Vygotsky é um conceito que tem um valor assim, explicativo dentro da teoria, mas ele não é um conceito instrumental. Quer dizer, eu não posso pegar o conceito de zona proximal, entrar numa sala de aula e querer medir a zona proximal dos alunos, identificar zonas proximais e tal, porque ele é um conceito muito flexível e muito complexo, quer dizer, ele não é visível na prática, ele ajuda a gente a entender o desenvolvimento, mas ele não é visível na prática, porque, sei lá, para cada tópico de desenvolvimento, para cada criança, em cada micro momento do desenvolvimento, eu teria uma zona, né? Então, se eu entro numa sala de aula com 40 alunos e vou trabalhar a adição com reserva, hoje eu tenho 40 zonas proximais em movimento, porque cada vez que eu falo uma coisa, eu estou alterando a zona de cada criança, ou de uma parte delas, pelo menos. Um aspecto muito peculiar assim, da teoria do Vygotsky, muito central nas concepções dele sobre desenvolvimento, aprendizagem e tal, é a importância da intervenção das outras pessoas no desenvolvimento de cada sujeito. Então, aqui entra uma coisa bem importante para o Vygotsky, que é assim, a importância desse mundo humano, dessa cultura, do outro social e tal, mas não em termos de um ambiente onde o sujeito está simplesmente imerso, né? Não é como se fosse um caldo onde a gente tivesse posto lá dentro e passivamente fosse absorvendo informações do ambiente. Ele coloca uma posição muito ativa, primeiro, para o próprio sujeito, quer dizer, ele está se relacionando com um mundo de informações, significados, modos de ser, rumos de desenvolvimento e tal, onde ele também age, né? Ele não é um ser passivo que recebe passivamente a informação do mundo, mas a cada momento da história dele, ele é um sujeito pleno que retroage, que age sobre o ambiente, que dialoga, que impõe significados, que traz a sua subjetividade, o seu modo de ver o mundo, a sua própria história, na relação com aquela situação de aprendizagem que promoverá desenvolvimento, né? E, além disso, a influência do ambiente também não está se dando de uma forma só por imersão, quer dizer, o sujeito não absorve informações do ambiente, de um ambiente que é passivo. Ele absorve informações de um ambiente que está estruturado pela cultura. Então, por exemplo, um bebê brincando sozinho no berço, ele está brincando num ambiente cultural, estruturado pela cultura, porque é dentro de um berço, não é numa esteira no chão, porque é com aqueles brinquedos e não com outros brinquedos, porque é sozinho e não acompanhado, porque é num quarto de um determinado tipo, com um determinado som em volta ou não e tal. O Vygotsky ainda fala de um outro aspecto que é extremamente importante, que é o aspecto da intervenção ativa das outras pessoas na definição dos rumos de desenvolvimento. Então, para ele, a intervenção pedagógica é essencial na promoção do desenvolvimento de cada indivíduo, de cada sujeito, né? Então, o sujeito não percorreria caminhos de desenvolvimento sem ter experiências de aprendizagem resultado da intervenção deliberada de outras pessoas na vida dele. Interferir
intencionalmente no desenvolvimento das crianças é importantíssimo na definição do seu desenvolvimento. Então, o sujeito depende dessa intervenção para se desenvolver adequadamente nos rumos que aquela cultura supõe como os rumos adequados para o desenvolvimento. Desenvolver-se numa sociedade que tem escola é diferente de desenvolver-se numa sociedade que não tem escola, por exemplo. Então, a escola, na sociedade escolarizada, é um locus cultural extremamente importante para a definição dos rumos de desenvolvimento. E a intervenção pedagógica é essencial na definição do desenvolvimento do sujeito.